Depois de um grande naufrágio em alto mar, houveram apenas 2 únicos sobreviventes. Um homem chamado Vinícius e uma mulher chamada Sofia. Vinícius conseguiu nadar até uma ilha e Sofia flutuou desacordada em cima de um pedaço de madeira até outra ilha diferente, porém próxima da de Vinícius. Depois do choque inicial de estarem em um lugar selvagem, completamente sozinhos, eles começaram a explorar cada um sua ilha. Dias depois, ficaram maravilhados ao descobrir que havia nas ilhas um telégrafo que conectava as duas através de um cabo por baixo do mar. Demorou um tempo, mas eles conseguiram usar o telégrafo para se comunicar e conversar sobre coisas do dia a dia na ilha. Coisas como construir abrigos, arranjar comida e se proteger de animais. Só que havia ali perto um outro ser, o Carlos, um polvo hiperinteligente. Eu sei, Carlos é um nome estranho para um polvo. Só que o fato é que o Carlos percebeu a presença de novos moradores nas redondezas e começou a, de longe, observar os passos de Vinícius e Sofia. Por ser extremamente inteligente, ele também percebeu que, mesmo em ilhas diferentes, os humanos estavam se comunicando de alguma forma. Um dia, nadando pelo mar, como sempre fazia, Carlos esbarrou no fio do telégrafo que conectava as duas ilhas bem no momento em que os humanos trocavam mensagens. O polvo não entendia nada de inglês, o idioma que Vinícius e Sofia falavam nativamente, mas era ótimo em reconhecer padrões estatísticos e repetições. Então ele começou a ouvir a conversa dos dois através das vibrações do telégrafo e com o tempo foi conseguindo prever com grande precisão como Vinícius iria responder Sofia e vice-versa. Carlos ficou com um pouco de inveja da comunicação dos dois e depois de um tempo começou a se sentir ele meio solitário. O povo resolveu então cortar o cabo do telégrafo e começou a conversar com os humanos, fingindo ser o outro. Apesar de não ter ideia do que estava falando, Carlos conseguiu com sucesso responder as mensagens dos humanos. Isso porque ele passou muito tempo observando os padrões da conversa e sabia exatamente como responder dependendo das vibrações. Até que um dia, a Sofia foi surpreendida por um grande urso preto que tentou matá-la, mas ela conseguiu fugir. Ela juntou então paus, pedras, correu até o telégrafo e mandou a mensagem para Vinícius, contando o ocorrido e perguntando como ela poderia construir uma arma para se defender com os materiais que tinha pegado. Só que quem estava ouvindo era o polvo e não o humano. Ele recebeu a mensagem e não soube o que responder. Isso porque, apesar de entender boa parte das palavras que Sofia estava comunicando através dos padrões, ele não entendia o significado de urgência por trás delas, de sobrevivência, do desespero que Sofia estava naquele momento. Ela morreu horas depois por não ter conseguido construir uma arma. Tá meio esquisita essa história, né? Tá esquisita porque, na verdade, ela é uma adaptação minha de uma parte de um paper acadêmico em inglês chamado Climbing Towards NLU, on Meaning, Form and Understanding in the Age of Data, de uma linguista americana chamada Emily Bender, e ela é especialista em linguística computacional na Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Nesse artigo, entre outras coisas, a Emily argumenta que por mais que as inteligências artificiais generativas, como o ChatGPT, por exemplo, sejam um avanço incrível para a humanidade, muitas pessoas da mídia e até da academia têm falado sobre essa tecnologia como se ela fosse realmente capaz de entender o significado do que ela está reproduzindo, seja um texto, imagem, música ou qualquer outra coisa. Recentemente a gente tem ouvido falar sobre o avanço dessas IAs e como elas podem ser uma ameaça para várias carreiras, inclusive a carreira de pessoas que programam. Mas será que essa ameaça é real? Será que profissionais de programação estão com os seus dias contados? Se não, o que realmente essas tecnologias representam de ameaça para a sociedade? Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, qual a real ameaça das inteligências artificiais? Depois de muito tentar conciliar uma agenda, eu finalmente consegui encontrar uma hora em uma tarde de quarta-feira onde eu, Camila Laranjeira e Guilherme Felite, meus convidados para esse episódio, pudéssemos conversar sobre esse assunto. Eu confesso que essas duas pessoas me intimidam um pouco, mas é porque eu admiro muito o trabalho delas. Eu tenho certeza que até o final dessa conversa aqui você também vai admirar. A Mila, que é como quase todo mundo se refere a ela, desde que pisou na Faculdade Federal da Bahia já foi direto fazer iniciação científica.
Então, assim, trabalhei com robótica há muitos anos, trabalhei com um time de futebol de robôs, que era super legal. Meus 5 anos de faculdade foi fazendo iniciação científica. Aí não tinha outra, fiz mestrado, né? Desci aqui para o UFMG, vim fazer mestrado, tô fazendo doutorado agora. E especificamente no meu doutorado eu comecei a trabalhar com a Polícia Federal no combate a compartilhamento de imagens de abuso infantil. Então, tem um programa muito bacana até de parceria entre a UFMG e a Unicamp, onde a gente está tentando criar assim, uma série de ferramentas, né, que vão auxiliar os peritos a vasculhar computadores de suspeitos, vasculhar websites, essas coisas assim. Então, como esse é um ramo de trabalho muito, 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 muito sensível, eu acabei me enveredando para a parte da ética também, né? Que tipo de ferramentas a gente pode usar, que tipo de abordagens são válidas para você não revitimizar as crianças, para você não expor os dados, uma série de pequenos cuidados que a gente precisa tomar. Além de fazer esse trabalho incrível, a Mila ainda é uma pessoa muito legal para sentar, tomar uma cerveja, comer um petisco e passar uma tarde agradável, como foi a primeira vez que eu e a minha esposa fomos para Belo Horizonte há uns meses atrás, encontramos ela e a esposa dela e comemos uma comida mineira lá que, olha, vou dizer, viu? Já o Guilherme é criador e host de um dos podcasts brasileiros que eu mais gosto de ouvir atualmente, o Tecnocracia. Um cara que é bem firme em suas opiniões e posicionamentos. Ele foi jornalista por 14 anos, chegou a fazer podcast lá em 2008, quando ainda nem era modinha, e a maior parte da sua carreira como jornalista foi cobrindo negócios e tecnologia. Ele viu muitas empresas grandes e o mercado como um todo crescendo. Mas depois de vários anos da carreira, algo mudou e ele começou a ver a sua profissão de um jeito um pouco diferente. Lá por 2016 eu estava meio desgostoso da minha vida de jornalista, acabei sendo demitido da Editora Globo, que é onde eu trabalhava, eu tinha uma coluna na CBN, e senti um enorme alívio de sair daquele ambiente de redação e resolvi parar um tempo para ver o que eu queria fazer da minha vida. Ao mesmo tempo, nesse um ano antes da demissão eu já estava aprendendo a programar, quando eu era adolescente eu ganhava um dinheiro fazendo página na internet para algumas empresas do interior de São Paulo onde eu cresci, e daí eu sempre fiquei com a ideia de, puta, algum dia eu vou aprender a programar de verdade. Primeira polêmica do dia. Vou aprender a programar de verdade que não seja HTML. E daí eu pedi ajuda para alguns amigos e comecei a aprender sozinho a programar Python. E quanto mais eu programava, mais eu queria aprender a programar. Então, depois que eu fui demitido, eu me aprofundei em estudar Python e criei uma empresa, um estúdio de Data Analytics chamada Novelo Data, que hoje é a minha profissão. Eu queria começar o papo com a Mila e o Guilherme pedindo para eles explicarem o que é que eles achavam dessa questão de as pessoas programadoras perderem empregos para inteligências artificiais. E para contextualizar o que é que eu estava falando, eu comecei lendo para eles post que eu tinha visto no LinkedIn recentemente de uma pessoa falando sobre isso e que eu tinha achado esse post no mínimo irresponsável. Eu não vou ler o post inteiro para você, mas eu vou te contar o que é que ele falava. E o título desse post era O Apocalipse dos Programadores. Abre aspas. Nos últimos 3 anos, os profissionais de tecnologia que trabalham com desenvolvimento de software viveram um período de fartura. Salários altos, remuneração em dólar, disputa por profissionais. Mas o momento agora é diferente. As inteligências artificiais já têm capacidade de gerar códigos e melhorar eles. Ou seja, os algoritmos são capazes de gerar outros algoritmos. A Índia, país que terceiriza muito dessa mão de obra, está se preparando para um colapso. A estimativa é que até 6 milhões de programadores indianos percam seus empregos. Para que a inteligência artificial continue avançando, haverá a necessidade de alguém que programe ela, entre aspas. Só que o volume de código que as IAs vão gerar vai atrapalhar a recolocação de profissionais. Fecha aspas. Bem, vamos lá. Se você não entende nada de programação, falar que volume de código que as inteligências artificiais geram vai acabar com a profissão de programadores é quase a mesma coisa que eu falar que uma máquina que faz milhares de litros de cimento por minuto vai acabar com a profissão de engenheiro civil. Bom, vamos ver o que é que o Guilherme e a Mila têm para dizer pra gente sobre isso. O Guilherme começa exemplificando um caso prático de programação que ele teve recentemente. Ele vai repetir várias vezes a sigla LLM, que significa Large Language Model, que bem resumidamente é a tecnologia por trás dessas ferramentas de geração de texto, código, imagem, vídeo e muito mais. Então, um exemplo prático. Eu estava alguns meses tentando criar estava
colocado na minha cabeça que eu ia criar um shell script para fazer uma transição, pegar uns dados que estão no servidor WebDev e jogar no meu laptop, porque eu precisava fazer tal coisa e não conseguia parar um tempo para pesquisar e fazer. O ChatGPT me fez um código que basicamente, com um ou outro ajuste, conseguiu fazer isso rodar. Ao mesmo tempo, esse código ele é basicamente bastante popular. Você entra em qualquer lugar, você consegue encontrar coisas parecidas com isso. E os LLMs são basicamente isso. Eles vão atrás de referências no corpus gigantesco que eles têm e eles vão repetir as referências que já estão lá. Só que se você vai tentar pegar um código que não necessariamente tem bastante conteúdo disponível, o GPT, o Llama ou qualquer outro desses LLMs gigantescos, eles vão ficar se desculpando e dando conteúdos que não fazem o menor sentido para você, e você vai precisar ficar corrigindo isso num processo que é enlouquecedor e que numa certa hora você chega e fala assim, bicho, chega, vou voltar pro modelo tradicional, que é eu ler a documentação e fazer isso como um programador ou uma programadora deveria fazer. Eu tenho um sócio que está assinando o Copilot há muito tempo e ele estava enchendo meu saco para eu assinar também. Quando eu finalmente quebrei e resolvi assinar, eu tive que, uma semana depois, falar para ele, falei assim, realmente, Flávio, é muito interessante o que ele faz, a maneira como você trabalha com o Copilot é completamente diferente, você realmente ganha tempo, às vezes não tendo que escrever coisas que você já sabe, mas que é meio trabalhoso você ter que fazer aquela parte do código, você fala, puta que pariu, sabe? Tipo, eu tenho que escrever tudo isso agora e ele vai lá e já prepara uma coisa para você. Se o trabalho das pessoas é basicamente ficar fazendo coisas de frameworks que já são bastante populares, se o seu trabalho é passar muito tempo num Pandas, por exemplo, o Copilot vai te ajudar pra caramba nesse aspecto. Ok, vamos entrar agora para a parte, se a gente vai falar especificamente desse post do LinkedIn e dessa questão de perder os empregos, a gente tem um fenômeno, principalmente no LinkedIn, esse lugar que faz super bem para a cabeça de todo mundo que está lá dentro, a gente tem esse fenômeno de basicamente quando vem uma onda tecnológica, todo mundo em todas as redes sociais, mas principalmente no LinkedIn, vira um grande detentor do conhecimento e especialista sobre aquela porra. Já foi isso com o metaverso em 2022, 2021, 2022 e na virada de 2022 para 2023, todo mundo virou muito especialista de LLMs e GPT. Mas vamos ouvir quem realmente sabe fazer. Essa semana, curiosamente, um dos caras que estuda inteligência artificial há mais tempo no mundo, um sujeito chamado Geoffrey Hinton, saiu do Google e começou a dar entrevista para Deus e o mundo, alertando todo mundo que existem uma série de perigos nesse deployment rápido e não pensado de modelos de machine learning para as mais diferentes aplicações que existem. O Geoffrey, ele fala sim, de questões de emprego, isso certamente deve acontecer em alguma escala, como também por uma questão da gente não entender direito quais são os dados de treinamento desses modelos de LLM e a quantidade de viés que essas porras carregam e como isso deve afetar as aplicações desses modelos em atividades que podem ser tranquilas, pegar um vídeo do YouTube e fazer o resumo, ou até aplicações que são muito mais sensíveis, como um banco, por exemplo, que vai precisar analisar se vai dar crédito para alguma coisa, ou sistemas que já são usados no judiciário do mundo inteiro para analisar uma pena para alguém. Existe... A impressão que dá, Gabs e Mila, pelo menos da minha percepção, é que ninguém sabia o que era LLM até dezembro. Chega o ChatGPT, todo mundo começa a usar, e não só a nossa bolha de dev, sabe? Gente que não tinha a menor ideia do que era NLP começa a querer conversar sobre NLP, e sempre que isso acontece eu fico um pouco em estado de atenção. Quando há muito tempo um ex-cunhado meu que não entende nada de tecnologia veio querer falar de criptomoeda, foi mais ou menos esse mesmo momento, e daí basicamente você tem uma onda que é uma espuma gigantesca, falando, puta, isso vai substituir absolutamente todo mundo. Acho que a gente já está aí há quase 6 meses de introdução do ChatGPT, em que já dá para entender coisas práticas muito valiosas que eles fazem, e isso sem dúvida nenhuma tem. Acho que os LLMs não são metaversos em termos de utilidade, eles têm uma utilidade muito mais clara do que aquela loucura do Zuckerberg, mas também das limitações impostas por esses LLMs até agora. Eu acho que todo mundo também tem repetido a palavra alucinação, que não faz referência ao disco do Belchior, muito mais do que jamais repetiu na vida inteira, que é a quantidade de vezes que esses
esses LLMs inventam informações que não fazem o menor sentido. Eu dei essa volta toda porque eu achei que valia a pena fazer uma espécie de uma introdução, e daí depois quero ouvir também a opinião da Mila, mas tendo a achar que a gente deve ter uma onda de desemprego, sem dúvida nenhuma, mas eu não sei se é nesse nível bombástico que as pessoas estão compartilhando agora no LinkedIn, nesse sentimento um pouco apocalíptico. Nossa, eu concordo com tudo que o Guilherme falou, porque são ponderações importantes. Porque eu costumo resumir o problema do ChatGPT como o fenômeno do meu sobrinho faz, que sempre existiu na área da computação. A gente tem essa mania de achar que programar é muito fácil, né? Tipo, fazer um app, fazer um site, que é tudo muito simples de fazer. É só fazer um site, pô. Quem nunca escutou isso na vida antes? Então, o ChatGPT, ele intensifica esse fenômeno do meu sobrinho sabe fazer, porque agora você tem mais uma ferramenta de produtividade que dá mais uma camada de facilidade ali no processo. Se a gente pega a história aí da programação, no passado a galera tava trocando a lâmpada lá, que era o transistor da época, tava trocando a lâmpada do computador para fazer um cálculo de soma. Então, assim, a gente veio numa evolução aí de facilidades e facilidades, linguagens de alto nível, ferramentas de auxílio. Quando a primeira IDE da vida que eu usei, que criava get set automático para mim, eu fiquei, nossa, mas isso vai economizar muito a minha vida. Então, assim, tudo isso é ferramenta de produtividade que vai surgindo. Só que essa tem hype atrás. Essa tem esse mito da inteligência que é um completo mito mesmo, né? Tem um artigo muito bom de uma linguista fenomenal quando se fala em ChatGPT, que é a Emily Bender. A Emily Bender, eu posso até mandar o artigo depois, ela fez um experimento mental que é como se o ChatGPT fosse um polvo intermediando a conversa de dois seres humanos. Então, assim, bem analogia abstrata mesmo, para falar que o polvo não tem experiências humanas. Ele não tem nem os mesmos sentidos que o ser humano tem. Então, para você dizer que um modelo que é treinado com forma, né, que é isso que o ChatGPT é, ele é treinado com forma, você dizer que ele entende significado, você tá fazendo aí esticando esse entendimento aí de um jeito absurdo. Ele entende forma, ele replica forma. Se ele já viu aquela palavra-chave antes, aquele contexto antes, ele consegue te entregar uma resposta na forma que você espera. Mas não significa de maneira nenhuma que existe um conceito de significado ali por trás. Então é mais uma ferramenta aí de produtividade para escrita, seja de texto ou de código. Então vai intensificar essa ideia de que acabou a profissão, programador, mas é uma bobageira sem sentido, porque vai acontecer de fato, tipo, ninguém mais vai fazer um código para verificar o que é par e ímpar num vetor. Porque você faz um comentário ali e o negócio vai fazer pra você. Mas não significa que esse par ou ímpar não vai ser um módulo de um projeto muito maior que precisa ser testado, precisa ser integrado com outros módulos, precisa ser validado com o time de não sei de que da onde. Isso são pessoas que vão fazer. Só que de maneira mais facilitada na hora de escrever o código, que é a menor parte do que a gente faz. Então, assim, pra mim tudo isso é uma grande alucinação, né? Uma boa palavra. Que a galera tá projetando em cima de uma simples ferramenta. Acho que tem um ponto que a Mila falou que eu concordo 200%. Assim, eu concordo 100% com tudo que ela falou, mas tem um ponto que eu concordo 200%, que é o seguinte. A programação é a parte mais simples da história. Que isso remete um pouco à minha vida anterior como jornalista, que é as pessoas falam, nossa, você deve ser muito bom para escrever, para ser jornalista. Não. O jornalista, a jornalista, o trabalho aí é apurar. Escrever depois que você tem tudo é razoavelmente simples. Programar é um pouco parecido nesse aspecto, porque antes de você transformar aquilo em código, você tem que pensar. E pensar é a parte mais difícil. Que você vai transformar o pensamento, né, a arquitetura que você criou naquilo, em palavra, em sintaxe. Então, vejo isso na minha empresa diariamente, basicamente para você entender um problema dentro de uma empresa, você vai precisar sentar para conversar com uma série de humanos. Muitos desses humanos, às vezes, não têm a menor ideia do que está acontecendo, ou então como encaixar isso dentro de código. E a sua obrigação vai ter que sentar para conversar com essas pessoas e entender a melhor maneira de pegar os dados num lugar X, ou tem aquela infraestrutura legada, ou fazer uma transição aqui para cá, uma transferência de dados. Tem uma série de etapas aí dentro do stack que ainda são muito humanas que vão precisar. Tá bom, uma hora eu vou precisar sentar para escrever o código. É verdade. E daí o Copilot ou qualquer outros projetos baseados em LLM vão te ajudar pra caramba
para esse tipo de coisa. Como a Mila falou, você vai descobrir o ímpar no vetor, ou par no vetor. Mas, ao mesmo tempo, você não vai conseguir, eu acho que em momento nenhum você vai conseguir chegar e jogar no negócio uma especificação e ele vai fazer um código inteiro testado, rodando lindo para você. Mesmo porque para fazer isso aí que o Guilherme acabou de falar, você teria que descrever exatamente o que você gostaria que fosse feito para o computador, inteligência, ou programa, o que quer que fosse que estivesse construindo isso para você. E para quem faz um tipo de trabalho criativo, intelectual, ou o que quer que seja, diretamente com o cliente, sabe que uma das coisas mais difíceis que existem é entender exatamente o que é que o cliente quer. Na maioria dos casos, nem ele mesmo sabe direito. Perguntei então para os convidados se, já que esse assunto de desemprego generalizado por causa de inteligência artificial em tecnologia não faz tanto sentido, e para as outras áreas? Eu vou falar primeiro só porque eu tenho muita dificuldade com esse conceito de substituir empregos, né? Eu não sei quem foi que me falou isso, mas a gente devia estar pensando assim em ferramentas que substituem tarefas e não pessoas, né? Algumas tarefas vão ser substituídas pelo ChatGPT, mas não necessariamente empregos inteiros. E são coisas assim que envolvem muitas coisas. Então você pega o exemplo que a galera mais fala, no meu juízo, que é tradução. Porque o ChatGPT vai substituir os tradutores. Eu fico com a sensação que essa pessoa nunca leu uma boa tradução na vida dela inteira, porque tradução é um negócio que vem acompanhado de notas de tradução. Tradução é um negócio que contextualiza para quem vai ler localmente. Então você vai ter desde coisinhas pequenas como traduzir sistema métrico, né? Você vai converter os valores e adaptar para o sistema métrico de quem vai ler aquele texto, ou você vai colocar um asterisco ali e dar um contexto histórico de por que aquela coisa aconteceu daquela maneira. Isso tem muito em tradução. E aí você pega casos mais extremos ainda, que saiu notícia esses dias que um pedido de asilo nos Estados Unidos foi rejeitado porque o tradutor alterou o depoimento da pessoa em coisas substanciais. O tradutor automático alterou o depoimento da pessoa e aí a justiça negou o asilo porque teve inconsistência entre o depoimento verbal e o depoimento escrito. E até descobrir que foram erros inseridos pelo tradutor, a pessoa já foi deportada. Então, assim, pra mim, eu tenho muito problema com esse negócio de, vai substituir empregos. Não. É uma ferramenta que pessoas vão usar pra fazer melhor os seus trabalhos. Eu julgo dessa maneira. Então, eu não consigo, até hoje, eu não consegui pensar em um exemplo que eu falo assim, acabou esse emprego. Eu não consigo matar um exemplo assim, porque eu acho que não existe, pessoalmente. Cara, eu acho que essa é uma conversa que precede GPTs e LLMs. Eu acho que quem morava, em São Paulo, deve lembrar, coisa de uns 8, 9 anos, quando você tentava ligar pra NET, você tinha um sistema de atendimento que basicamente era uma voz simpática que falava, oi, eu já tô vendo aqui o seu número de telefone e tô vendo que você... parará. Que assim, não era bem uma inteligência artificial, mas era um sistema de automatizar atendimentos telefônicos. E eu lembro que nessa época existia um certo debate sobre como isso deveria diminuir as vagas de atendimento telefônico. E dito e feito, acho que um dos principais setores atingidos por isso, antes inclusive de chegar o GPT da vida, é atendimento ao público, é saque de maneira geral, não só telefone como o chatbot muito antes do ChatGPT. E aí você tem, certamente, uma adaptação àquele mercado em que os telemarketings não deixaram de existir. Você ainda tem uma multidão de gente que faz esses atendimentos, mas você tem camadas de inteligência artificial antes que ajudam a resolver problemas, né? A canalizar essas pessoas para resolver os seus problemas antes de todo mundo cair no humano. Esse é um exemplo que eu sempre busco, que eu sempre lembro, a hora que eu entro nessa discussão sobre empregos que vão desaparecer completamente. Eu sigo uma linha parecida com a Mila, muito embora eu ache que deve vir uma onda, talvez um pouco maior do que esse nível que a gente viu com um saque, por exemplo. Por quê? Acho que a gente, como humanidade, de maneira geral, a gente ainda está raspando ali, arranhando a superfície do que é possível você fazer com esses grandes modelos, benefícios e limitações inclusas. Tecnicamente, mesmo modelos como o ChatGPT 3.5, eles dão respostas melhores do que se você tivesse modelado algo específico para o conteúdo que você quer. Se você conversa com gente que está estudando NLP há bastante tempo,
é um pouco humilhante, assim, porque basicamente vocês estão estudando alguma coisa, modelando, melhorando, lapidando, e daí chega uma coisa que, sem lapidar nada, meio quase out of the box, consegue melhores resultados do que aquele seu trabalho todo. E isso inegavelmente, vai ter efeitos em tarefas, e certamente algumas dessas profissões que dependem exclusivamente de tarefas, principalmente essas repetitivas, devem sofrer um pouco mais em coisa de 5 anos, provavelmente. Acho que a gente já está começando a ver agora alguns exemplos, ainda que são específicos, pipocando, sobre esses efeitos. Então, essa semana saiu a história de uma empresa chamada Chegg, que basicamente oferece conteúdo educativo. Então, você paga uma mensalidade e eles oferecem conteúdo educativo para você aprender. E essa semana, as ações da Chegg é CHEGG, caíram 40% porque a própria empresa veio a público dizer que um monte de gente está cancelando porque consegue um serviço tão bom quanto ou melhor de graça no ChatGPT. Então, isso é uma consequência causa e efeito aí. A gente está vendo uma coisa de causa e efeito muito clara. A Chegg vai mudar? Existe uma grande probabilidade que ainda vai ter gente que vai preferir a Chegg porque vai conseguir falar com um humano. Mas eu não me surpreenderia se a gente visse alguma coisa parecida com isso nos próximos 5 anos, e principalmente vai ter um pouco dentro da programação. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ter um pouco isso dentro da programação. Só que o programador, a programadora, pelo menos consegue se movimentar minimamente para abraçar LLMs, vai estudar LangChain, vai estudar AutoGPT da vida para se atualizar. Agora, existe uma multidão de gente que nem começou a aprender programação, e provavelmente muita gente nem vai começar a aprender programação, que vai ficar sem emprego. O quanto? Acho que ninguém sabe, honestamente. Cara, mas eu tenho um adendo em relação a isso, porque, o que uma empresa, nem conheço a empresa, tá? Mas o que uma empresa XYZ faz, o ChatGPT agora também faz. O que eu acho que é interessante da gente pensar sobre isso é como que, às vezes, a gente prefere uma solução que seja mais rápida e mais barata, mesmo que ela não seja necessariamente melhor, porque no caso do ChatGPT, pelo menos na maioria esmagadora das aplicações que eu vi, ele comete muitos erros. Então, assim, se for alguma coisa de forma, arrumar um texto, arrumar um código, documentar um código, que a informação tá toda lá, sucesso, beleza. Mas se ele precisar completar alguma lacuna de informação ali, já era. A chance dele errar é estratosférica. Então, assim, eu vejo a galera projetando demais. Educação, pra mim, que é o exemplo que você deu, eu não consigo conceber o ChatGPT sendo uma ferramenta de educação, pelo menos não do jeito que tá agora. Porque a chance dele ensinar coisas erradas é muito grande. Mas eu fico pensando nisso. Às vezes vão dizer, o ChatGPT pode substituir tais e tais tarefas da educação, mas isso não diz que pode substituir bem. Significa que ele engana bem ali. Ele parece que faz, mas não faz direito. Ei, antes da gente continuar essa conversa, eu posso pedir sua opinião? Como você já deve ter percebido, esse assunto de inteligência artificial e a relação dela com os nossos empregos é bem mais complexo do que parece e tem várias camadas. Então, olha só uma ideia que eu pensei. E se eu fizesse uma série chamada As inteligências artificiais vão acabar com... 3 pontinhos. E aí, em cada episódio, a gente exploraria uma área diferente onde a inteligência artificial está sendo aplicada e discute com pessoas dessa área se elas acham que essa tecnologia e ferramentas são uma ameaça para a profissão delas de alguma forma. Então, imagina que o primeiro episódio se chamaria A IA vai acabar com a arte? E aí eu entrevistaria artistas, pessoas que trabalham nesse mercado, e elas dariam a opinião delas. E a ideia seria também pegar artistas que estão usando inteligência artificial para criar. Poderíamos fazer isso também com músicos, com advogados, médicos e praticamente com qualquer carreira, né? Então eu queria saber o que você acha. Para isso, então, compartilhe esse episódio na sua rede social de preferência, pode ser Twitter, Facebook, LinkedIn, não importa, me marcando e falando: Gabs, eu gostei da sua ideia, eu quero que você faça a série que você sugeriu nesse episódio, e eu gostaria que o primeiro tema fosse sobre... E você me fala qual é o tema que você gostaria de ver estreando aí nessa possível série A IA vai acabar com. Talvez eu não coloque esse nome, talvez eu mude. Enfim, bora voltar lá para nossa conversa.
Se a gente queria saber a resposta para a pergunta, abre aspas, as IAs vão acabar com a profissão de pessoas que programam, fecha aspas, até esse ponto do episódio, acho que já dá pra gente dizer que a resposta é não. O que a gente sabe é que vai ter algum tipo de impacto, tanto positivo quanto negativo. Então, se essa preocupação a gente pode colocar de lado, o que é realmente perigoso no momento? O que realmente apresenta uma ameaça para a sociedade? Algo que tem sido levantado por muitas pessoas, desde gente da área até de fora dela, é como essas tecnologias têm sido construídas. Para terem a resposta para várias perguntas e problemas que nós colocamos para elas, elas precisam ter acesso a muitas informações e dados. E de onde vêm esses dados? A gente não sabe necessariamente quais são os dados que estão sendo usados para treinar esses modelos. A gente pode estimar que um GPT-4 da vida, que tem bilhões de parâmetros, está usando quase a internet inteira, inclusive as suas coisas boas e suas coisas ruins. O Google lançou, né, a sua resposta ao GPT, chamado Bard, e o Washington Post fez uma reportagem bastante interessante, fazendo uma espécie de auditoria das fontes de conteúdo usadas no treinamento. E você vê que você tem tanto as coisas que já eram esperadas que se tivesse, como jornais, o próprio Washington Post, o New York Times, o Wall Street Journal, jornais de outros lugares do mundo, que não só dos Estados Unidos, mas você tem redes sociais, você tem coisa do Reddit, você tem coisa, acho que de outras redes, só que também você tem alguns sites de conteúdo extremista, extrema-direita, gente preconceituosa, gente que devia estar na cadeia, não devia estar na internet cometendo crime. Esse é um problema gigantesco, porque no fim das contas, acho que já passamos por isso, esses modelos, eles não pensam, eles basicamente calculam para ver qual que vai ser o próximo token a ser usado na sua resposta. O token é praticamente uma sílaba dentro de uma palavra, para cada modelo você tem diferentes tamanhos de token, né? Diferentes maneiras de você quebrar uma palavra em token. Então, o fato de você ter conteúdos como esse, que são claramente racistas, antissemitas e outros crimes da sociedade, dão um viés que não necessariamente é bom. São absolutamente péssimos para as respostas que você está colocando. É muito claro também que todas essas empresas que estão oferecendo LLMs comercialmente, OpenAI, o Google, acho que o próprio Hugging Face está começando uma oferta como essa, eles estão colocando guardrails. O que isso quer dizer? Então, coisas perigosas ficam fora de cogitação. Você pergunta e o cara não vai responder para você. Só que você tendo um modelo open source, não é muito difícil você tirar esses guardrails para você fazer o que você quiser. E aí, esses vieses vêm com uma certa violência. Então, sem dúvida nenhuma, a maneira como eu vejo para se resolver esse tipo de coisa, você precisa ter um mínimo de transparência para saber o que você está treinando. Com o que você está treinando. Para daí você entender se aquilo está sanitizado ou não. Porque no fim das contas, se for treinar com tudo, você vai treinar com preconceito e com viés racista e antissemita. Eu mandei um link para você agora, Gabs, aqui no chat, porque sobre isso... Vou puxar a Emily Bender de novo, que é a minha referência eterna quando se fala de ChatGPT. Ela participou de um podcast que chama Tech Won't Save Us. Tecnologia não vai Maravilhoso. salvar. Maravilhoso, né? Eu adoro. E ela comenta nesse podcast justamente que não existe pensar que os dados de treinamento de um ChatGPT da vida não são enviesados. Porque... que dados são esses? Tá, são coisas que vêm da internet, links da internet. Quem é que tá na internet? Tipo, ela vai construindo esse funil de uma maneira magnífica que eu não vou conseguir replicar, mas quem é que tá na internet? Pessoas que têm já uma condição financeira acima de um determinado limiar. Porque você precisa ter um computador, uma conexão estável, né? A gente sabe que tem um percentual grande da população mundial que não tem acesso à internet. Aí, beleza, vai descendo nesse funil. Quem é mais vocal na internet? Quem é que fala mais e produz mais dados na internet? É quem tem o tempo, ou a intenção, ou o interesse de produzir conteúdo que parte, sim, de algum viés. E tem até estudos que mostram que pessoas de comunidades marginalizadas, elas são menos presentes em espaços públicos por medo de ser rechaçada. Então, são pessoas que não têm medo de ser vocais na internet, porque... entre aspas, fazem parte de uma comunidade que não vai sofrer hate, digamos assim. Então, você já tá partindo aí, só de você dizer que são dados da internet, você vai afunilando e vai vendo que o grande volume de dados que é produzido na internet
é extremamente enviesado. E aí você pega um ChatGPT da vida, que é uma máquina de reproduzir o que aprende, o que você tá criando, eu acho até que o Hinton, que o Guilherme mencionou, ele colocou isso também na entrevista dele, que é como se você tivesse um cérebro com capacidade de guardar mais conhecimento que 10 mil seres humanos, digamos assim. Mas é um único cérebro, e isso eu acho que é bem importante, porque você corre o risco de criar um certo referencial único de conhecimento, digamos assim. Porque quando você pergunta pro ChatGPT coisas tipo, quem inventou o avião? Ele vai falar que foi os irmãos Wright. Ele não vai falar que foi o Santos Dumont. Mas se você pergunta assim, para brasileiros, quem inventou o avião? Ele vai falar Santos Dumont. Então, assim, você precisa especificar mais coisas para ele fugir do conhecimento que ele considera padrão, que ele considera homogêneo. Se você falar, me diga o nome de 10 filósofos, ele vai falar 10 filósofos gregos homens. Agora, se você falar, especificar mais, me diga agora 10 filósofos não ocidentais. Beleza, aí ele sabe, ele tem aquela informação. Mas se você não preenche essas lacunas, não especifica para ele recorre ao conhecimento homogêneo, padrão, aquele referencial do que é mais comum de ter ali na base de dados. E o que é mais comum é esse funil aí que a gente conversou. Então, assim, é viés sendo reproduzido e propagado dos dados até o modelo, porque ele é feito para isso. Ele é feito para te dar o mais provável. Sim. E o mais provável é o que tem mais volume ali nos dados. Sim. Né? Uma boa parte das tecnologias que a gente está discutindo aqui começaram no modelo open source, que basicamente significa um código aberto onde todo mundo consegue ir lá e ver o que está sendo desenvolvido, como o modelo está sendo treinado e as informações também. Mesmo se você não for uma pessoa que trabalha com tecnologia, que programa, você poderia ir lá e baixar e ver esses códigos e olhar para essas informações. Só que hoje, no momento que a gente está falando aqui, em maio de 2023, a maioria dessas tecnologias são fechadas. A gente não sabe como elas estão sendo treinadas, como o pessoal falou aí. Então, se não sabemos como essas poderosas ferramentas que vão ser usadas por milhões de pessoas em massa estão sendo treinadas, qual é o caminho? Regulamentação. Acho que essa é fácil. Essa é super fácil. A gente já está numa semana que essa discussão está chegando bem próximo de nós do Brasil. Precisa ter regulamentação. Assim, é óbvio que você precisa ter regulamentação. A gente tem casos históricos de monopólios que resolveram lutar contra informações em nome do lucro próprio, mesmo sabendo que a sociedade seria prejudicada em médio e longo prazo. O Big Oil é isso. As petrolíferas sabiam, desde a década de 60, 70, que a queima de combustível fóssil era muito ruim para o meio ambiente, mas eles contrataram cientistas para negar isso e essa regulamentação demorou mais tempo. O Big Tabaco é a mesma coisa. A Big Tech não é diferente. Essa ideia de que só existe evolução sem regulamentação é a ideia de quem está com medo de ganhar pela primeira vez na vida algumas regras para você fazer algumas coisas. A Big Tech, de uma maneira geral, age como se não devesse satisfação a absolutamente ninguém. E se vocês me pararem, eu posso ficar aqui 3 horas falando sobre isso, porque basicamente a gente viu em 2022, durante as eleições brasileiras, as principais plataformas ignorarem o Código Penal e a Constituição brasileira, deixando no ar e até ganhando dinheiro e impulsionando conteúdos que atacavam o sistema eleitoral, o Estado Democrático de Direito brasileiro, a democracia brasileira. Os caras ganharam dinheiro fazendo isso. Assim, não tem termo de uso de plataforma que esteja acima de Constituição, de Código Penal de nenhum país. É simples assim. Daí tem gente que está ouvindo e está falando assim, Guilherme, tudo bem, mas o PL 2630 não é o melhor. Tá bom, concordo. Tem várias coisas lá também que eu não gosto, mas assim, essas empresas precisam ser regulamentadas. Eu acho que esse é o objetivo. E inteligência artificial torna essa regulamentação ainda mais urgente, porque, de novo, deve ter um efeito considerável, ainda que tenha uma série de falhas até agora, a gente está vendo um ritmo de evolução grande o suficiente e a gente não sabe ao certo qual que é o impacto social disso. Assim, e, pessoalmente, eu acho que vai ter um impacto. Então, a gente não consegue ter 3, 4 players
gigantescos que estão determinando e estão criando modelos sem nenhum tipo de transparência que vão ter um efeito em centenas de milhões de pessoas pelo fato não, a gente não pode regulamentar por causa da inovação. Isso é uma balela desgraçada. Geralmente, quando me chamam pra falar dessas coisas, eu fico exausta tendo que convencer as pessoas. E eu tô muito feliz que eu só preciso completar as coisas que o Guilherme fala, porque, tipo, é uma voz sensata. Então, obrigada, Guilherme. Eu concordo em gênero, número e grau, porque pra mim foi icônico quando o Jack Dorsey vendeu o Twitter. O Jack Dorsey, o ex-CEO do Twitter, que agora é do Elon Musk, toda uma treta aí por trás. Mas ele deu uma entrevista, eu não vou lembrar qual foi o jornal agora, eu posso encontrar depois, falando que está ficando chato ser CEO de uma grande Big Tech bilionária. Tá ficando chato. Pois é, exatamente. Porque agora tudo é culpa deles, tudo é responsabilidade deles. Que a internet era um lugar super democrático, liberdade, não sei o que, tererê. Porra, no passado da internet, maravilha. Tipo, qualquer pessoa podia ter lá seu BBS, né, seu servidor local, fazer sua rede social, não sei o que. Era tudo pequenas comunidades, pessoas que se conheciam conversando. Aí você pega essa meia dúzia de bilionários aí das Big Tech e transformou a internet num espaço de plataforma. Eles querem ser donos do tráfego da internet, mas não querem a responsabilidade de ser, digamos assim, o porteiro desse tráfego. Porque eles que decidem o que chega, o que é impulsionado, o que é banido, o que é retirado da sua timeline. Então, assim, eles quiseram tomar o controle do tráfego da internet através das plataformas, mas agora tá muito chato que a gente quer ter nossos direitos, ter nossa voz ouvida, entendeu? Então, pra mim, foi bem icônico quando o Jack Dorsey falou isso, que tudo agora é culpa deles. Tudo agora é culpa das Big Tech. Mas é isso, tipo, eu concordo e ecoo o que o Guilherme falou, que regulamentação é o caminho, e eu tô muito feliz com a PL 2630, mesmo que tenha ressalvas e coisas a ser melhoradas, mas tem que começar de algum lugar, gente. Então, assim, eu espero que seja o começo de uma jornada em relação a regulamentar a tecnologia de maneira geral, né? Eu sei que muita gente, quando ouve a palavra regulamentação, acaba associando esse termo a censura ou algo do tipo. E não é disso que a gente está falando aqui. Por vários motivos que não valem nem a pena ser trazidos nesse podcast, muitos debates importantes acabam sendo politizados da maneira errada no nosso país. Regulamentar uma tecnologia não é sobre posição política e nem sobre censura. É sobre algo que é interesse de todos nós como sociedade. O canal oficial para nós brasileiros de projetos de lei é o portal de notícias do Senado e da Câmara. Eu vou deixar aqui o link do projeto de lei 2630, a PL, que o Guilherme e a Mila mencionaram para quem quiser ler, e também o link do portal do Senado, ok? E bem, falamos sobre ameaças, sobre regulamentação, sobre perigos das inteligências artificiais, então será que isso quer dizer que os nossos convidados aqui são contra essas tecnologias? Aí que as pessoas se enganam sobre mim e sobre muitas outras pessoas. Eu sou apaixonada por inteligência artificial. Eu fico aqui também embasbacada. Eu fui estudar uma metodologia específica que eu não era muito familiarizada, tava com preguiça, joguei no chat GPT e perguntei o que essa variável aqui tá fazendo. Porque eu não tava afim de rastrear ela ao longo de todo o código. Aí ele foi lá, me explicou, eu falei, pô, que massa, legal, até conferi depois, tava certinho. Eu gosto, eu acho bacana, porque eu sempre fui uma pessoa que trabalha muito melhor debatendo com outros, tal, e agora eu tenho uma ferramenta com quem eu posso debater em determinado nível, né, que vai me responder de uma maneira um pouco mais inteligente. Então, tudo isso eu acho bastante legal. O Copilot que o Guilherme mencionou, pô, isso revoluciona a maneira que você programa, de fato. Tudo isso é verdade, gente. A diferença é que a gente também sabe que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e aí você tem um vendaval de coisas que a gente precisa cuidar antes de dar deploy numa ferramenta como essa em larga escala. Então, assim, se eu fosse perguntar o que eu, Camila, pro meu dia a dia acho muito legal. Mas eu não quero ficar dando dados pra OpenAI sem saber o que eles estão fazendo com esses dados. Eu não quero, principalmente, apoiar uma trend agora, que a gente não chegou a comentar, de sequestro de dados, né? De roubar dados, passar firewalls pra pegar a base de dados de artistas, de autores, escritores, programadores, que a gente nunca deu essa autorização. Então, assim, todos esses problemas estão aí estabelecidos, mas sim, eu sei que a tecnologia é promissora e ela pode fazer muita coisa de bom também, não só para o nosso dia a dia trabalhando como profissionais, mas em geral para a construção de ferramentas que vão melhorar a sociedade. Isso tudo é verdade. Uma coisa não precisa ser mentira para que a outra seja verdade, sabe? Os benefícios estão aí, os problemas também estão aí.
É isso, não poderia falar melhor. Acho que uma das coisas pelas quais eu julgo tecnologia são alguns fatores e um deles é a utilidade. E é inegável que você tem várias utilidades para os GPTs, LLMs da vida. Tem muito. Ontem mesmo eu estava num código e eu precisava entender quais eram as línguas, não língua de programação, as línguas diferentes que tinham num banco de dados com milhares de observações. Em vez de modelar algo ou pegar um serviço, pagar um serviço que oferece esse tipo de coisa, você já tem APIs do Google que fazem esse tipo de coisa, você consegue fazer um código de 8 linhas do GPT, em que ele basicamente vai fazer isso com uma precisão ridícula e custando R$1,50. É absolutamente ridículo a precisão e o custo disso. Então, tem uma armadilha aí, que é a gente descartar essa utilidade explícita por não estar 100% perfeito. Nunca vai estar. Dá pra gente querer melhorar esse tipo de coisa. Mas é inegável também que você tem uma série de atividades que, quando você faz com chat GPTs, com LLMs da vida, você consegue ser muito melhor, você consegue ser muito mais rápido, você consegue ser mais produtivo. Isso vai aos pouquinhos entrando assim nas camadas das nossas vidas e em algum momento a gente vai olhar para trás e vai falar, porra, olha a quantidade de mudança que isso já aconteceu. É bom e dá tempo de se adiantar, principalmente se é você programador que está ouvindo. Não precisa desesperar, ainda pelo menos. A versão na íntegra da minha entrevista com a Mila e com o Guilherme está no meu canal do YouTube. O link vai estar aqui na descrição. Não tem como negar. A gente está vivendo o auge da tecnologia, onde coisas que víamos em filmes de ficção há 20, 30 anos atrás estão mais próximas da realidade do que nunca. As ferramentas criadas em cima dessas inteligências artificiais modernas nos permitem fazer coisas incríveis. Elas permitem que um cara como eu, que não entende nada de arte, crie capas lindas para o meu podcast. Ajuda programadores e programadoras a não perderem tempo com tarefas repetitivas e desnecessárias, para que essas pessoas possam focar mais nos problemas de verdade. Ajuda pequenos empresários e profissionais liberais que não têm dinheiro para pagar um músico, para criar uma trilha sonora para um canal no YouTube, por exemplo, consigam criar algo original que vai ajudar eles a crescerem. A ideia, como a Mila disse em uma parte da nossa conversa, é que essas ferramentas substituam tarefas e não pessoas, mesmo porque não tem como a gente trocar um polvo por um ser humano. Por mais que pareçam inteligentes, elas são apenas máquinas muito poderosas. Máquinas que nós, os seres verdadeiramente inteligentes, criamos. Se você prestou atenção nessa conversa, todas as vezes que a gente falou de algo negativo sobre essas máquinas, sempre tem um dedo dos seres humanos. Elas não são capazes por si só de serem boas ou ruins, porque elas não sabem o que é isso. Mas elas podem dar informações erradas, enviesadas ou ser usadas até para desinformar e outras coisas negativas, sempre com um dedo humano. E é por isso que elas precisam ser desenvolvidas, distribuídas e usadas com cautela. Se você está ouvindo até aqui, significa que você é uma pessoa incrível. Eu queria te agradecer muito, de verdade, por isso. Se você puder, por favor, avaliar esse podcast aí na sua plataforma favorita e se inscrever também para receber as notificações, seria maravilhoso. A melhor coisa que você pode fazer para me ajudar a crescer é compartilhar esse episódio, é compartilhar o podcast nas suas redes sociais, com a sua família, com seus amigos, com quem você acha que vai se interessar por esse assunto. Lembrando que esse podcast é de tecnologia, mas você não precisa ser de tecnologia para ouvir ele. Qualquer pessoa consegue ouvir e entender o que a gente falou aqui nesse episódio todo. E eu tenho uma última coisa para te pedir. Antes de montar e publicar esse episódio, eu me dei conta que o dia que eu ia lançar ele seria Dia das Mães e aniversário da minha mãe no mesmo dia, olha só. E aí eu tentei gravar um episódio com ela, só que deu um problema na gravação e o meu áudio ficou ruim, o dela acabou não ficando legal também e eu não consegui montar esse episódio. A ideia era fazer uma homenagem pra ela e um episódio fofinho e bonito, mas infelizmente não deu. Mas, já que nós estamos aqui, eu estou falando disso, a minha mãe tá fazendo hoje 59 anos e quando eu perguntei pra ela quais são os planos dela pro futuro, o que ela queria fazer da vida dela, olha só qual foi a resposta. Só uma coisa, assim, né? Profissionalmente, mas também é uma coisa que eu gostaria não, eu vou fazer. Eu vou aprender a tocar cavaco. Minha mãe é apaixonada por samba, em especial pela Mangueira, apesar de ter nascido, crescido e vive hoje no interior de São Paulo. Acho que com essa informação dá pra entender um pouco melhor agora por que ela quer aprender a tocar cavaco.
Eu vou deixar um link aqui na descrição desse episódio para você mandar um feliz aniversário para minha mãe em formato de áudio. Aí você aproveita e manda uma mensagem falando o que você achou do episódio, se você já tá usando inteligência artificial no seu dia a dia no trabalho, e manda um feliz aniversário para minha mãe no final. Não importa se você ouvir esse podcast daqui 5 anos. Tchau, jovem. E mãe, te amo. Feliz aniversário. Não vejo a hora da gente conseguir tocar violão e cavaco juntos. Esse podcast foi gravado, produzido e editado por mim, Gabs Ferreira, e pela minha esposa, Camila Futamata, que fez um trampo incrível me ajudando a editar várias partes desse episódio. Muito obrigado mais uma vez, meu amor.